Obrigada, Ana Cristina. Obrigada. Obrigada a todos por estarem ao longo deste ciclo connosco. E eu agora vou para o outro lado do espelho e vou falar mais baixo. Vou tentar, gosto desta forma dialogada e por isso estive em modo escuta do que disse a Ana Cristina, embora conhecesse o pensamento da Ana Cristina Joaquim sobre a apresentação do rosto. Vou dividir em dois momentos muito breves aquilo de que falarei. Só tentar organizar aqui. Já está organizado? Desculpem, fica assim mesmo em branco ou qualquer outra coisa. Dois movimentos. Em primeiro lugar, segurando algumas ideias que a Ana Cristina Joaquim aqui convocou, teoria da conspiração. Há várias teorias da conspiração sobre a apresentação do rosto. E eu já vou falar um pouco, mas muito brevemente, sobre elas, porque essas parecem-me ser as questões menos interessantes. Depois, num segundo momento, falar numa breve anotação também daquilo que transitou de apresentação do rosto para Fotomaton e Vox e outros livros, até 94. Mas antes de tudo, eu gostava de explicar o meu método e de convocar aqui dois leitores que me ensinaram a ler Herbert. O meu método é falar pouco. Herbert Welder publicou em 1979 Fotomaton e Vox e esteve a emendar da primeira para a segunda edição e da segunda para a terceira edição, linha a linha. E na primeira edição estava a palavra crítica. Na segunda edição, essa palavra mudou para leitura comunicada. Eu não sei fazer outra coisa e, portanto, é isso que vou fazer. Eu vou ler em forma de comunicação. Passe a ousadia. Falar pouco. Ler em forma de comunicação, leitura comunicada. Ler outros. E outros são, por exemplo, Gustavo Roubi, que há bem pouco tempo esteve aqui, deste lado, e que me recordou, no sentido etimológico também da palavra, estas palavras. Estamos de acordo. Para aceder a uma poesia como a de Herbert Welder, não há maneira de salvar velhos esquemas de leitura cuja erosão é hoje mais do que evidente. Eu acho, sinto, escrevi-o antes, continuo a senti-lo. Nós estamos condenados à inutilidade de anteriores paradigmas de leitura e, portanto, só nos cabe aceitar a evidência de que cada leitura se funda sempre iniciaticamente, tal como se fosse absoluta, e agora volto a citar Gustavo Roubi, a necessidade de reinventar a própria leitura. Este também é o meu método. Luís Mourão ajudou-me a perceber de que forma colocar o pé no caminho de ler Herberto e de me colocar não no lugar de crítica, não prescindindo, obviamente, de uma leitura crítica, mas no lugar de leitora. E por isso eu escrevi antes e reitero hoje. Interrogo-se o lugar do leitor neste processo. O método porque é contido nos textos que lê. O leitor é incorporado nos textos de Herberto. E Luís Mourão
pergunta-se como abordar um poema, a poesia toda de Herbert Welder. Por que método? O que supõe o método é a caminhada, a ideia de progresso ou de crescimento. Tentarei ter com estes meus pares de leitores um percurso partilhado e pretendo não apenas acompanhar o modo como se constrói este método, passo a passo, na caminhada, sem distinguir, tal como em alguns momentos a Ana Cristina referiu e outros leitores de Herbert referem, questões de género, se é poesia, se é prosa, mas falaremos disso um pouco mais adiante. E, portanto, em síntese, o método é falar pouco, leitura comunicada, ler outros, entre os quais, entre muitos, Gustavo Rebim e Luís Mourão, e aprender devagar. Eu ainda estou na infância e esta palavra vai remeter para outra que eu gostava que retivessem. Vamos da infância ao crime, em 2 tempos. São sinónimos. Quase, sim. Portanto, aprender devagar é uma declaração de inocência minha. Vamos ver que esta minha declaração de inocência não é nada inocente. O modo é um modo de escuta lenta, de escuta de Gustavo Rebim, de Luís Mourão, de Ana Cristina Joaquim. Quem fala por último tem essa vantagem de ter escutado antes, de ter tido o privilégio de aprender. Este modo é para mim sintetizável em 3 palavras que vão conduzir, no segundo momento desta minha breve intervenção, o meu raciocínio. São 3 palavras. A palavra "o", a palavra "agora", e esta palavra, permitam dedicá-la particularmente, sem explicitar mais. A palavra "agora", num sinónimo, é dedicada. Agora é hoje. Hoje, aqui, agora. E a terceira palavra é "dentro". Mas não se preocupem, porque eu direi primeira palavra, segunda palavra, terceira palavra. Ora, no segundo momento, eu tentarei falar de Herbert Welder como leitor de si próprio. Mas antes, porque escutei a Ana Cristina Joaquim e me importa referir algumas questões levantadas pela sua intervenção, no corpo da sua intervenção, gostava de voltar à questão de o que é a apresentação do rosto, o que lhe aconteceu e, portanto, que teorias da conspiração andaram em volta de os passos deste livro. Na verdade, o livro foi publicado em 1968 e, na altura, houve reações muito... A crítica jornalística contemporânea foi muito abalada por essa aparição breve. E digo breve porque o livro teve alguns meses apenas em circulação. Ora, o livro é o único livro, até muito recentemente, foi o único livro, até muito recentemente, que tinha uma fotografia de Herbert Welder. E foi editorialmente classificado, porque não há nada dentro do livro que fundamente aquela afirmação como uma autobiografia romanceada. Nada. Isto é, nem sempre a edição de um livro, incluindo a informação que está nas bandanas, nas orelhas ou nas contracapas, sim, é da responsabilidade do autor. E este é um daqueles casos. Autobiografia romanceada do autor.
calma. Em 1968, quando o livro saiu, João Gaspar Simões, em 1981, a propósito, a fonte é de 81, mas logo em 68, faz a seguinte pergunta: estamos, porém, diante de ficção? Interrogação. E ficção está entre aspas. Que se entende por ficção? Entre aspas. Interrogação e entre aspas. Eu já o escrevi antes, não estou a esconder a fonte, só não estou a mostrar por pudor. Para mim, a primeira vez que li este texto, pressente-se um mal-estar muito grande de João Gaspar Simões, perante um livro que é um objeto estranho, nitidamente não identificado. Isto é, desconsiderada a classificação genológica que está na Badana, a autobiografia romanceada do autor, a pergunta de João Gaspar Simões é ficção? Espera, eu estou mesmo abalado. Então, o que é ficção? Torna-se então evidente, sobretudo se atentar no facto de este crítico questionar não apenas a classificação genológica da obra, se é ficção, se é romance, se é autobiografia, mas sobretudo a interrogação do próprio género. Se isto é ficção, então o que é ficção? Primeira questão. Na época, em 1968, apenas 5 críticos, escreveram sobre a apresentação do rosto, que, como a Ana Cristina Joaquim disse, é dividido em aspas, muitas, capítulos, os prólogos, os ritmos, as imagens, as metáforas, as palavras, os epílogos. Gaspar Simões disse, continuo a citá-lo, logo numa publicação no Diário Popular, uma recensão, uma nota crítica, João Gaspar Simões afirmou: a apresentação do rosto, quanto a nós, é um poema, com algumas páginas a que poderíamos, dentro da terminologia do autor, chamar ficção. Portanto, o crítico fica não só confuso com a ficcionalidade daqueles textos, mas não deriva logo para a afirmação de que, sim, é validada a natureza autobiográfica destes textos. Ao contrário, diz, é um poema. Ponto. Então, o crítico opta por uma absoluta contradição nos termos em que editorialmente se classifica a obra, colocando-a sob a heterodoxa designação genológica, porque é em prosa. Realçando muito lucidamente, para mim, escrito há muitos anos, mas mantenho ainda hoje, muito lucidamente, o facto de não ser pertinente distinguir os caracteres formais, se é em prosa ou se é em poesia, dos géneros ficcional ou poético, mas antes de considerar perante tal objeto a sua hibridez e o facto de ao próprio autor não importar, e volto a citar Gaspar Simões, saber delimitar rigorosamente as suas fronteiras. Portanto, quanto à questão de ficção, prosa ou poesia, João Gaspar Simões posiciona-se muito claramente. Fernando Mendonça, que escreveu na altura, em 1968, também sobre a apresentação do rosto, diz que é uma obra metafórica, enigmática, obscura, intraduzível. Isto é a declaração da impotência, eu vou voltar a usar esta palavra, da impotência do crítico perante um livro que não compreende, com muita honestidade. Obra metafórica, enigmática, obscura, intraduzível, e assinala, palavras de Fernando Mendonça, dificuldades insuperáveis. Declaração muito honesta de impotência na inserção de tal livro na nomenclatura literária, porque ele se apresenta como narrativa, ficção, autobiografia, poema. Isto é, na impossibilidade de escolher uma palavra, eu escolho muitas. Houve depois outros desenvolvimentos
desta ideia, mas Fernando Mendonça chega a uma formulação que me parece muito feliz para a apresentação do rosto. Ignorando totalmente a classificação genealógica, se é uma autobiografia romanceada, segura-se à palavra apresentação e diz, mais do que um rosto, não, desculpem, já estou a falar de outro autor, diz, ainda Fernando Mendonça, diz que este livro permite a constituição de um paradigma do complexo poético do seu autor, em que não há separação possível de nomenclaturas literárias, porque é uma das razões a sua estrutura assenta no envolver de um novo discurso poético. Portanto, João Gaspar Simões não é ficção, ou então, se isto é ficção, o que é ficção? João Gaspar Simões é um poema, Fernando Mendonça diz, então é um novo discurso poético. A própria polémica a polémica gerada para mim, muito mais do que o facto atestado e factual de apresentação do rosto ter sido censurado por conter linguagem à época considerada obscena, o leitor foi muito perseverante, porque ele leu até à página 182, anotando os excertos todos em que a linguagem era obscena, portanto, ter-lhe dado pelo menos muitas horas de leitura. Suponho que compreenderam a ironia. E está assinado, é um documento da PIDE-DGS, está assinado o leitor. O que me parece... O personagem dele. Personagem uma formulação absolutamente genial. A PIDE tinha um leitor. Está assinado, um leitor. Muito bom. Aquilo que aconteceu depois, e agora vou abreviar razões porque gostava de falar de um outro texto, portanto já estou a terminar o primeiro momento, eu disse-vos que ia ser breve e posso até falar mais rápido, só para isto passar mais depressa. Mas quero voltar à ideia de crime, quero voltar à ideia nada inocente, de ter convocado a inocência, e essa ideia de haver dois lados, haver um tiro dirigido a leitor e autor, embora tenha uma formulação ligeiramente diferente, a ideia é a mesma. O que aconteceu com a apresentação do rosto, na verdade, foi isto. A apresentação do rosto foi retirado das livrarias, algumas pessoas ficaram com exemplares. A primeira vez que eu o li foi em 1994, comprado ali no Largo de Camões, porque a professora Paula Mourão me disse: há este livro de Herbert Welder, e eu precisava de o dizer publicamente. Está escrito, mas precisava de o declarar publicamente, que foi a professora Paula Mourão que me disse: existe este livro. Ora, o que aconteceu com a apresentação do rosto foi que ele foi retirado, sim, de circulação, mas Herbert Welder tornou-se não apenas autor de si próprio, enquanto sujeito de escrita em apresentação do rosto, mas depois o que fez foi tornar-se leitor de si próprio. E, a espaços e a tempos muito disseminados no trânsito dos anos, foi segurando em alguns excertos, fragmentos, pedacinhos de apresentação do rosto e foi disseminando maioritariamente para Fotomaton e Vox, mas também para o espaço em volta e, surpresa, também para um livro de poesia chamado Do Mundo. Este excerto que a Ana Cristina Joaquim leu há pouco, leia-se esta paisagem de cima para baixo e da esquerda para a direita e vice-versa, é, na verdade, recuperado de apresentação do rosto para iniciar um livro chamado Do Mundo. Ora, um livro que se chama Do Mundo é obviamente genesíaco. Portanto, sim, é o autor a criar-se a si próprio. Aliás,
a outra citação, em que se refere criei-me em não sei quantos dias, está já em Apresentação do Rosto e depois em Do Mundo, que é um livro pequenino, publicado em 1994. Ora, desvendado este quase caso policial, estas teorias da conspiração, sim, foi retirado de circulação, mas foi para ser relido, reemendado, reescrito, como sempre Herberto fez com todos os seus livros, a cada nova edição. E, portanto, há uma outra instância, que é a da crítica textual, onde nós poderemos colocar esta questão, a não ser se considerarmos este gesto de reescrita como mais relevante do que o resultado. Em vez de estarmos a comparar diferenças, aqui mudou esta palavra, aqui mudou esta vírgula, aqui mudou este adjetivo, em vez de considerarmos o resultado, considerarmos o processo. E o processo é o de reescrita. E isto tem implicações muito sérias. Por isso, importa-me, é importante, falar-vos de um texto disperso de Herbert Helder, publicado em 1995, que é a data da terceira edição de Photomaton e Vox, que é esta, é a terceira edição. Hoje já vai na 32ª, esta é a terceira edição. E quando este livro saiu, Herbert Helder escreveu um texto que me parece muito importante, a começar pelo título. O texto chama-se A propósito de Photomaton e Vox ou de qualquer outro texto do autor. Este texto foi publicado na revista Fala, publicada à época, editada à época por Manuel Hermínio Monteiro, portanto, naturalmente em Lisboa, pela Assírio e Alvim. Num segundo momento, só para não desanimarem, eu convocarei outro texto que vai dialogar com este, de Joaquim Manuel Magalhães, que constituem o corpus, o corpo desta minha intervenção. E se o texto de Herbert Helder se chama A propósito de Photomaton e Vox ou de qualquer outro poema, de qualquer outro texto do autor, desculpem o lapso, o texto de Joaquim Manuel Magalhães tem um título que é este: Por causa de Photomaton e Vox. E foi publicado pela primeira vez em 1981, num livro chamado Os Dois Crepúsculos, um conjunto de ensaios sobre poesia portuguesa atual e outras crónicas. Há aqui já um indício de alguma perturbação que me vai ser relevante. Este texto, a propósito de Photomaton e Vox ou de outro qualquer texto do autor, começa assim: Agora, o lugar e o tempo, fim de século, os idiomas, o mundo, são muito estimulantes. A época é literal e conformista. Divertir-se é quase obrigatório. Há juízes, julgamentos, justiças, justificações. Há episódios por todos os lados para a gente rir. E depois a gente vai para casa e, se porventura conservou limpas as suas fontes, entrega-se jubilosamente a confundir a vigência. A gente desfaz e refaz as coisas. A gente diz invenção, imaginação, inovação. E sem dar por isso, encontra-se em estado excelso
de irresponsabilidade social, sente-se responsável consigo apenas. Estou no centro de mim próprio. Não me interessa este mundo da justiça de fora. O mundo dos juízes e julgamentos. Não me interessam as justificações do mundo. Estou só. Eu sublinhei a palavra "o", que está no título deste texto, não apenas pelo facto de ser uma conjunção que permite coordenar termos ou alternar e, portanto, consentir-nos uma segunda hipótese de interpretação, de leitura. Interessa-me, sobretudo, esta espécie de gesto de instaurar uma injunção no leitor, logo no título. E a injunção, para mim, é lida desta forma. Criem uma alternativa, estando eu, Herberto Helder, a escrever sobre Photomaton e Vox, de que eu sou autor, porque eu, Herberto Helder, que assino este texto, aparece aqui a assinatura, sou leitor deste livro ou de qualquer outro texto do autor. E, portanto, o autor é, desde o título à assinatura, logo desenhado como uma figura alternativa a si próprio. O autor é a assinatura é a figuração gramatical, textual, outra alternativa a o autor. E, portanto, este "o" importa-me. Tem relevância, naturalmente, no conjunto da obra de Herberto Helder, porque, e Rosa Maria Martel disse isso muito bem, quando no alinhamento da bibliografia de Herberto Helder se passa para Poesia Toda, que é um livro que reúne toda a poesia de Herberto Helder, muda o nome do título para o poema contínuo. E, portanto, esta palavra "o" é relevante no universo, no pensamento poético de Herberto Helder. E, portanto, importa-me esta injunção que o instaura, alternativa, ou o poema contínuo, ou de outro, a propósito de Photomaton e Vox, ou de qualquer outro texto do autor. E agora aqui uma palavra ou outra que me importa sublinhar: textos. Photomaton e Vox é um livro complexo, porque reúne textos publicados pela primeira vez noutros lugares. E textos tão diferentes como fragmentos de apresentação do rosto, catálogos, textos que foram incluídos em catálogos de pintura, de desenho, textos que foram publicados dispersamente em antologias várias, e textos de natureza nitidamente autobiográfica. Se isso for relevante para a leitura do texto, o que frequentemente não é, a não ser nos termos em que Luís Mourão aqui formulou, a não ser que nós sejamos capazes de ler aqueles textos depois de acabada, no sentido mortal, a experiência. Quando Herberto escolhe este "ou", a propósito de Photomaton e Vox, ou de qualquer outro texto do autor, está, na verdade, a fazer uma escolha nada aleatória. Em vez de dizer prosa ou poesia, e voltamos ao exata question da genealogia dos textos de Herberto Helder, escolhe textos, não querendo dizer nem poesia nem prosa. E, portanto, elide este problema, esta questão da classificação de género. A que género pertence? É ficção
é poesia, Gaspar Simões é um poema, quando o livro é talentoso. De uma forma muito simplificada. Convoca aqui na minha memória, de repente, simplificação de Álvaro de Campos, de uma forma muito simplificada, para não me demorar muito. Na verdade, Fotomaton e Vox inclui textos em prosa, textos em verso, inclui citações, todos os títulos estão entre parênteses. E, portanto, cria-se uma espécie de efeito contínuo, porque há parênteses apenas a interromper cada um dos textos. Importa-me, por isso, ver o modo como, a posteriori, já no fim, no momento em que decido deixar de alterar este objeto múltiplice, e agora cito de cor o verso de Herberto, e ardente, literalmente porque nos arde nas mãos, Fotomaton e Vox. Este objeto múltiplice e ardente é heterogéneo. Vou agora para a segunda palavra. Agora. Agora, o lugar e o tempo. E este agora, que foi pela primeira vez dito em 95, é agora, na boca de quem eu disser, no caso a minha, uma condenação. Sempre que eu digo agora, estou condenada a ser o eco do tempo em que eu digo a palavra agora. E o texto começa desta forma, agora, com plena consciência de se estar a autocondenar a esta perpetuidade. E, portanto, está a dizer, para a memória futura, para a posteridade que este texto tenha, agora. Ele será sempre presente perante vós, leitores de mim. Melhor, leitores de Fotomaton e Vox, de que eu sou autor, e por isso importa voltar ao título. A propósito de Fotomaton e Vox, livro de Herbert Welder, ou, alternativa, de qualquer outro texto do autor. Agora é sempre hoje. Agora o lugar e o tempo. Aqui entram as duas circunstâncias que nós podemos alterar. O lugar, agora é aqui, e o tempo é hoje, 2017, diferente de 95, quando pela primeira vez este texto foi publicado. Portanto, esta palavra condena o leitor deste texto a este eco com efeitos retroativos a 95, para dizer o mínimo, só porque o texto foi publicado pela primeira vez em 95, mas com efeitos prospectivos, até hoje, para dizer o mínimo, porque amanhã o texto continuará sobrevivente. Há uma condição neste excerto que me parece muito importante para compreender o modo como Herberto nos diz, como leitor de Fotomaton e Vox, ou de qualquer outro texto do autor, ele, outro, Herberto Welder, leitor, que é uma condição formulada muito claramente desta maneira. Se vocês acompanharem o texto, há episódios por todos os lados e depois a gente vai para casa. Estamos em casa. E se, primeira condição, porventura, segunda condição, conservou limpas as suas fontes, entrega-se jubilosamente a confundir a vigência. A gente desfaz e refaz as coisas. Fico por aqui, só para não voltar a ler o excerto todo. Ora, a primeira condição é se conservou limpas as fontes. Quando um autor se está a ler a si próprio,
quando nós sabemos que esse autor se reescreve, se emenda, se rasura, está a falar a si próprio como outro, como leitor de si, outro, dizendo: se eu conservei limpas as minhas fontes. E nesta relação entre a apresentação do rosto e Photomaton in Vox, nós percebemos que a apresentação do rosto é fonte de onde nascem muitas hipóteses fluidas até 1994, por exemplo. E neste texto quase passa despercebido o modo como estamos perante um autor, Herbert Welder, figura de autor para mim, porque eu não estou nunca a nomear o cidadão Herbert Welder, estou a nomear uma figura que eu conheço, uma figura autoral que eu conheço como letras de livros numa capa. E por isso, quase fica despercebido como o autor, a figura do autor, para mim, muito claramente, escolhe dizer, depois dos 2 pontos que vocês podem ler ali em cima: se conservou limpas as suas fontes, entrega-se jubilosamente a confundir. Confundir é no sentido literal, não é baralhar, é mesmo confundir, é fundir com. A confundir a vigência. A gente desfaz e refaz as coisas. Nós quase não reparamos, mas não está lá o verbo fazer. Porque para desfazer é preciso que as coisas já estejam feitas. Ora, foram, na verdade, anteriormente criadas, e este é o momento, para mim, que se torna muito claro que este texto é Herberto a dizer: há sempre a hipótese de agente, não há aqui um eu, e por isso a questão autobiográfica não me pareceu tão relevante quanto isso. É um autorretrato, este também, de um leitor. A tempos, autor, mas aqui como leitor, porque não está lá o verbo faz, está lá desfaz. E, no entanto, quem desfaz e refaz torna-se autor. Portanto, este verbo ausente, fazer, já começa a convocar o leitor também, porque diz agente. E a gente somos todos. Terceira palavra. Estou no centro de mim próprio, é o que o texto diz. Ora, nomear esta palavra centro, é a terceira palavra, pressupõe um limiar exterior. O fora, como aparece designado no texto. Dizer centro gera também uma entropia que se torna abissal com a iteração da mesma ideia na expressão de mim próprio. E, portanto, há um vórtice aqui engendrado. Estou no centro já seria potente, de mim próprio, mais ainda, entrópico. E, portanto, há nesta afirmação, estou no centro de mim próprio, parece-me uma delimitação do campo de força, no sentido físico da palavra, força magnética, de que eu, que ainda não foi nomeado, de que eu, uma força que irradia deste eu. Estou eu só, ainda que textualmente não esteja nomeado como tal. Ao nomear o centro de mim próprio, faz-se a exclusão das partes. Mas não é uma exclusão por corte, é por dissolução, por desinteresse, é por e não ruptura. O centro dispensa por desinteresse, não me interessa, é o que isso diz.
não me interessa este mundo de justiça de fora. O que se presume, naturalmente, é que há uma justiça de dentro, que é o lugar onde estou no centro de mim próprio. Não me interessam as justificações do mundo. As do mundo. Estou só. Só eu me justifico. No sentido também grego da palavra, de ser justo, adequado. E por isso os 2 pontos, como se estou só fosse o único enunciado possível para este autor e leitor. Eu, autor, estou só, sou criatura criada por mim e ao ler-me também sou a mesma criatura que estou só. Desculpem a gramaticalidade, mas é para manter a citação de pé. Há uma moral nesta história que felizmente não será ditada por mim, mas este é o momento de vos dizer que, se esperarem mais um bocadinho, há mesmo uma moral da história. Eu é a palavra ausente deste excerto. Nós sabemos que ela está lá, na conjugação verbal. Mas há também uma deliberação nesta ocultação do pronome, porque para mim, mais do que a autobiografia, trata-se mesmo, em Herberto, de perceber os momentos em que se escolhe escrever eu e ocupar esse pronome que está no lugar do nome. Para mim é um exercício complexo, sim, mas muito cirúrgico. Nunca sair desta esfera do pronome. Está pelo nome, ainda que o nome seja muito forte. Herberto Helder. O pronome instaura uma outra instância, que é aquela com a qual eu convivo melhor, que é a instância em que o autor e o leitor falam de si próprios como figuras de escrita. E aqui estou a convocar o pensamento de Paul de Man, que é, na verdade, um autor que me conforta ler perante a complexidade desta figura, que mais adiante eu vou baralhar só, introduzindo uma interlocução com uma terceira pessoa, isto é, Joaquim Manuel Magalhães. Ora, eu estou só implica outros. E passamos ao segundo excerto. Nem é preciso a inocência demonstrar como pode ser assassina. Mete-se em casa, escreve as suas palavras. Os outros aparecem e dizem: vamos julgar isto, medalhar isto, tirar a força da regra disto, vamos oferecer-lhe um sítio e acabou-se. E então a gente pensa: que me importa que eles maquinem a sua maneira de me pôr num sítio vigiado? Não sou vigiável. Encontrei o meu sítio, a minha inocência. Ninguém me tira nada, ninguém me dá nada. O meu poder tem as suas palavras. As palavras do meu poder vivem dentro de si. Não estão para fora. Não fazem a guerra dos poderes de fora. Ora, se a última palavra que eu escolhi, ou agora centro, se a última palavra centro implica delimitar o que fica fora do centro, na transição entre não estou só e a emergência do pronome eu, implica naturalmente um diálogo com outro. E esse diálogo é outros. E é um diálogo que está por fora do centro. Esse diálogo implica cumplicidade, confronto ou conforto. Implica, de alguma forma,
um movimento que, para a minha própria por minha própria necessidade, eu formulei quase numa fórmula. Em síntese, os outros aparecem, dizem e acabou-se. Somos nós, os leitores. Nós somos transitórios. Nós somos os outros, de fora do centro em que eu estou só. Eu pensa, porque diz a gente pensa, que me importa que eles é me, eles, eu, outros. E, portanto, é muito claro qual é o centro e o que está fora do centro. Nós, leitores, somos o alvo desta pergunta. Que me importa? Que eles maquinem a sua maneira de me pôr num sítio vigiado. Eu pus este livro para baixo precisamente por isto, para não estar eu mesma a ser vigiada pelo nome Herbert Welder, que está na capa do livro. E, portanto, vigiar aqui não está por nada mais criminoso que não seja olhar para o nome de um homem na capa de um livro, que é também o correspondente a uma assinatura de um autor. Ora, vigiar está aqui por ler, e não é de propósito, tem a mesma raiz etimológica. Vagamente. Era demasiado complicado estar aqui a explicar, mas, na verdade, vigiar está aqui, assim, a pergunta, e então a gente pensa que me importa que eles maquinem a sua maneira de me pôr num sítio vigiado. Lembram-se do Gaspar Simões, há bocadinho, muito aflito? É isto, é o lugar vigiado de dizer, isto é prosa, isto é poesia, nós vamos vigiar para ver se confere. Confere, é prosa, é ficção. Se isto é ficção, o que é ficção? Então não é ficção. Se não é ficção, é poesia. Se fosse teatro, tinha didascálias. Isto é, volto a convocar Gustavo Rubin, no início, não há paradigmas de leitura que valham para aprender a ler Herbert Welder, a não ser começar sempre de novo. Sempre. E desarrumar tudo aquilo que nós achávamos que eram categorias arrumáveis. Porque essas são interrogadas na raiz. Ora, se são interrogadas na raiz, pelo próprio autor, figura autoral, nós, leitores, somos desde logo avisados. Que me importa? Não sou vigiável. Eu, que antes já tinha definido o seu centro, eu continuo a afirmar. Encontrei o meu sítio, a minha inocência. Ninguém me tira nada, ninguém me dá nada. E agora repara, como quase nos passou despercebido uma imensa advertência feita na primeira linha deste fragmento, deste parágrafo, que eu não trunquei de propósito para que vocês percebessem que é a nossa leitura que fica distraída. Não é preciso a inocência demonstrar como pode ser assassina. A inocência parece aqui um nome próprio, quase, e não um nome comum. Ora, a inocência ser assassina. O texto, a formulação, importa-me muito. Eu sou muito literal na minha leitura, porque encontro aí a minha única hipótese de salvação. E, portanto, volto a ler. O autor deste texto, que assina Herbert Welder e que está a ler-se a si próprio, a propósito de Photomaton in Vox ou de qualquer outro texto do autor, avisa-nos. Nem é preciso a inocência demonstrar como pode ser assassina. É que somos nós também o alvo desta advertência. E, portanto, estamos já avisados, no sentido galaico-português, de ter aviso,
de que a inocência é assassina. Reparem como a inocência, neste fragmento, tem vida própria, independente do autor, independente daquele que acabou de dizer eu estou só. É a inocência. A inocência mete-se em casa, escreve as suas palavras, são as dela, as palavras da inocência. Da inocência que pode ser assassina. Está lá no princípio do texto. E reparem, porque é que se diz escreve as suas palavras? Porque é esse o crime. É esse o poder da inocência. É da inocência que nasce o poder assassino da palavra. Eu recordo para mim mesma a etimologia da palavra inocente. Inocente é uma palavra nada inocente. Porque inocente inclui uma negação. Inocente, a palavra latina é outra, mas não importa. Inocente é inofensivo, é inócuo, não faz mal. Mas é aquilo que não é nocivo. E, portanto, quando se diz inocência, está a negar-se o mal. Está a negar-se o dano. A inocência não é nada inocente. E por isso é assassina. E por isso nem é preciso a inocência demonstrar como pode ser assassina. Basta saber ler a palavra inocente. Ela contém a inocência e o seu contrário. Numa só palavra. Releio devagar, seguindo aquele método de aprender devagar. A inocência escreve as suas palavras. O meu poder tem as suas palavras. Eu estou a ler do excerto. E, portanto, para Herbert Welder, que assina este texto a propósito de Photomaton in Vox ou de qualquer outro texto do autor, há 3 instâncias. Uma, a inocência. O que é que ela faz? Escreve as suas palavras dela. A inocência é a autora. Segundo movimento, o meu poder. Sim, está aqui um pronome possessivo que contém eu, o meu poder. Mas este meu poder não é meu, porque ele tem as suas palavras. Portanto, nem o poder eu detenho. Terceiro movimento, as palavras do meu poder, porque já são instâncias alheias, palavras e poder, as palavras do meu poder vivem dentro de si. O meu centro contém esta inocência que tem as suas palavras e as palavras têm o seu poder dentro de si. Não é nada contra, é tudo entre. Portanto, eu só posso concluir como leitora inocente que aqui nem inocência nem poder são eu. Elas têm as suas palavras. Portanto, nós leitores somos como eu, que não tem poder senão das palavras delas mesmas, que estão dentro de si, ou da inocência que tem as suas próprias palavras. Nós leitores, dizia, somos como eu, autor ou leitor, é um pronome. Sim, lembremos que se ausenta do texto, não aparece uma única vez eu. Nós, leitores, concluo, somos como o eu que não aparece no texto, não comparece como eu, somos inocentes. O mesmo será dizer que não temos ciência, ou que somos inofensivos, ou que não causamos dano e, no entanto, nem é preciso a inocência de demonstrar como pode ser assassina. Nós, leitores inocentes, estamos de fora. Somos, portanto, juízes dos poderes de fora. E esta é uma condenação. Mas somos também impotentes.
E agora recordem, no outro excerto, somos impotentes se conservamos limpas as nossas fontes. Isto é, ficamos sempre de fora do centro onde está o autor, que faz e desfaz, que desfaz e refaz coisas que nós não vimos fazer. Nós chegamos sempre tarde demais e depois. Portanto, ficamos condenados a mais do que experimentar, a habitar este paradoxo, esta contradição, esta afasia. Porque, e termina assim este texto de Herbert Welder, quase termina. Esta palavra, e esta para mim é toda a palavra, leio tudo de seguida, Herbert Welder, no mesmo texto. Esta palavra está condenada. Bom é que esteja, pois uma palavra assim, antiga, dentro, inextrincável, não se dirige à atualidade, de qualquer gosto ou pressuposto. É anterior. Repararam como não há o verbo fazer? É anterior. Esta palavra está condenada. Bom é que esteja. Pois uma palavra assim, antiga, dentro, inextrincável, não se dirige à atualidade, de qualquer gosto ou pressuposto. É anterior. A quem se dirige agora? Porque estamos sempre num agora. Bom, espera talvez um tu virtual no eu que a proferi. Que a proferiu. Ora, espera talvez, é uma hipótese, não já uma condição, mas é uma possibilidade, espera talvez um tu virtual no eu que a proferiu. Eu, como se fosse uma instância alheia, porque é só um pronome, uma figura gramatical que é ocupada quando produzida, pronunciada. Eu digo eu, fico eu, a dizer eu. Perdoem o pleonasmo, a redundância e tudo o que vem agregado neste eco que é tão apenas, e pretende ser-lo, a demonstração audível da impotência de qualquer leitor de Herbert quando se coloca na posição de interrogar quem é eu neste texto. É eu, tal como formulado neste texto, no momento agora, que é sempre agora, em que a proferiu. É esta palavra. Volto para terminar às 3 palavras que escolhi no início desta conversa. Ou, agora, alternativa, ou hoje. Terceira palavra, centro. E recupero esta última citação para o último movimento, depois do qual terminarei e me silenciarei para o vosso descanso e para vos podermos ouvir em perguntas que queiram ou gostam de ver, pelo menos escutadas, se não respondidas. Este tu virtual aqui está por potencial. Espera talvez um tu virtual no eu que a proferiu. E há um texto de Joaquim Manuel Magalhães. Joaquim Manuel Magalhães é um poeta e crítico cruel e excessivamente esquecido, que escreveu um texto em que, por causa de Photomaton e Vox, coloca Herbert Welder no lugar de tu. E, portanto,
Joaquim Manuel Magalhães no lugar de autor, dirigindo-se a tu, Herberto Helder. De que forma já verão. E porquê é que eu escolhi este texto? Parece-me que o texto se explica a si próprio, não sendo necessário fazer nenhuma nota que seria absolutamente dissonante do que ouvirão, que é um excerto apenas, por razões de tempo, do que me importa ler. Uma última nota antes de ler este texto de Joaquim Manuel Magalhães, volto a referir no livro Os Dois Crepúsculos, sobre poesia portuguesa atual e outras crónicas. Esta nota final é apenas para assinalar que este trânsito entre o tu virtual a quem se dirige a palavra, que contém aqueles movimentos de inocência e de poder que está nas palavras, mas não no sujeito que profere a palavra eu, é também para mim este movimento, esta alterização entre eu e tu, que está neste texto, bem clara, é para mim um movimento, em síntese, que acontece no trânsito entre a apresentação do rosto e Fotomaton e Vox. A apresentação do rosto era um livro demasiado próximo que Herberto, digamos assim, em termos muito simplistas, trataria por eu, e quis tratá-lo por tu, tornando-se leitor desse livro. Ao tornar-se leitor desse livro, desfê-lo primeiro e depois refê-lo. E isso está escrito neste texto. Primeiro desfê-lo e depois refez o livro, disseminando por vários outros. E não apenas nos livros que publicou logo, imediatamente a seguir, ou uma década depois. Até 1994, portanto, desde 1968, Herberto foi leitor daquele seu livro, Eu, Apresentação do Rosto, do Mundo. E, portanto, percebem como, em 1995, neste texto, chamado A Propósito de Fotomaton e Vox, ou de qualquer outro texto do autor, se está também a dizer, sim, hoje é sempre agora, este texto começa agora, o lugar e o tempo, é sempre o tempo desta inocência assassina de desfazer o que já está feito e refazer. O autor é o primeiro, concordante com a Ana, é o primeiro criminoso e o leitor é o segundo. Ambos partilham a mesma arma, que são as palavras, que têm a sua inocência assassina e o seu poder. O poder de apresentação do rosto está nele mesmo, no livro mesmo, e está depois exponenciado pela disseminação de que foi alvo. Em 1981, Joaquim Manuel Magalhães escreveu a Herberto Helder um texto por causa de Fotomaton e Vox. E, para encerrar este ciclo de retrato em movimento, este parece-me ser um retrato em movimento dos vários leitores de Herberto, pelo menos de alguns que eu encontro. Herberto Helder, eu nunca tomei uma bica consigo. Nos seculares passeios do nosso adro é difícil tal prestidigitação. É verdade que tenho um certo susto das suas palavras. Deve ser o único português de quem diria tal coisa. As razões são curtas e julgo que se resumem a uma. Você escreve assim. Quero dizer, comecei a julgar que escrever era fazer como você. De tal ordem a mudança ou transfiguração foi radical.
Foram centenas de poemas nos anos da faculdade em que não havia mais ninguém, nenhuma outra linguagem capaz de ensinamento. Era a peste, o contágio mortal. O desencadeamento da beleza tem destas facas. Atingem um coração desprotegido de saberes. Calcam as poças de terra de onde ele julga subir. Andei com os seus poemas por muitos amores, por mais desamores, pelo sequestro de quartos alugados, pela papalvice de muitos professores. Lembro-me que tinha por critério poético para respeitar alguém que gostasse do que você escrevia. Fui saindo do pesadelo da sua escrita a muito custo. Voltei atrás muito devagar, graças a grandes montes de papel rasgado. A moral é, no meio da miséria institucional que cerca a nossa cultura, a maioria das nossas editoras, os programas literários, a felicidade é que possamos ainda, aqui um, além outro, aparecer livros como o seu e que existam figuras de recusa exemplar como a sua é. Obrigada. Sim, claro. Exato. E pegando nesta ideia do eu, não é? É também a questão que se coloca na autobiografia, não é? A autobiografia coloca-nos esse problema de que é o eu. O filho do Jânio coloca essa questão muito clara. Só que aquilo que me leva a discordar um bocadinho da sistematicidade do Jânio, que também é partilhada com a Ana, e comigo. Sim, é o facto de, por vezes, no discurso dele, e se calhar tem a necessidade de sistematizar, ele esquecer que a autobiografia é sempre resultado de memória. A memória é discurso, e é discurso do agora, não é? Toda a construção desse meio. Ficção. E, portanto, a minha questão tinha a ver com isto, ou seja, vocês falaram da existência, não é, na altura, da apresentação do posto, da designação genealógica, era ficção, não era ficção, era autobiografia, não era autobiografia, e eu não conheço o livro, e portanto, a minha questão é esta, ou seja, até que ponto é que, mais do que autobiografia, mais do que ficção, e que o livro não pode ser lido também como um ensaio, e um ensaio no sentido de ensaiar, de experimentar, não é? Uma experiência que depois retira, para depois dar origem, de uma forma fragmentária, não é? A outras experiências, mas também ensaio no sentido próprio do termo, não é? Ou seja, de reflexão, desconstrução e reconstrução daquilo que pode ser entendido como autobiografia, autoapresentação e ensaio sobre aquilo que é a própria literatura, não é? E acaba por ser sempre essa mesma questão. É muito lúcida essa tua observação, sobretudo considerando, e porque convocaste a questão do ensaio como género, Exato. Que é muito pouco pensado, de facto. Na verdade, não há muita gente. A Silvina Rodrigues Lopes foi das pessoas que, de alguma forma, pensou o que era este género ensaio. Ora, o ensaio é a tentativa de, e sim, para mim, quer a apresentação do rosto, quer Fotomaton e Vox, estão nesse trânsito absoluto em que o ensaio engendra como tentativa discursiva que implica esta alteridade entre eu e tu, que no caso do Herberto tem sempre a questão de sou eu um sujeito de escrita e, portanto, há este efeito que a Ana Cristina Joaquim referiu há pouco
de especularidade e de quase misanabium, porque nós não sabemos exatamente até onde vai. Eu sou o autor, diz o autor. Eu estou só. Este espelhamento é um espelhamento contínuo, para pegar uma palavra também de Herberto. Mas sim, eu diria, escrevi-o e manteria a ideia de que, a ser necessário formular em tais termos uma designação mais ou menos estável para a apresentação do rosto, é um autorretrato, no sentido ensaístico do termo, isto é, no sentido em que Celina Rodrigues Lopes faz aproximar o ensaio de um poema. Portanto, de alguma forma, nessa outra instância em que o sujeito se vê a si próprio a escrever outra coisa que não é a sua circunstância. O que menos importa aqui é a circunstância. E isso é muito nítido em muitas passagens de Photomaton in Vox. Uma das frases é: tenho que inventar a minha vida verdadeira. Ou o mundo é a linguagem como invenção. São muitos espelhos aqui, não é? Agora, não sei se queres dizer alguma coisa. Eu acho que sim, eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que no fim das contas essas designações, elas podem ser úteis em alguns casos, elas podem ser perigosas nos mesmos casos. Eu tratei delas porque eu acho que elas estão muito relacionadas à forma de recepção desse livro. E é sempre um modo de falar. E a ideia de autorretrato especialmente me agrada pela ideia de ter uma, sei lá, da questão criativa estar sendo colocada ali, entendeu? O retrato não é algo que se pretende neutro como uma bio, né? Como algo que seja biológico, ou como a vida se pretende neutro, né? Como se a vida acontecesse por si só e a arte exige um empenho. E de repente essas duas coisas se confundem ali no caso. Ele atenta para essa confusão, no seu sentido de a citação da Silvia. De fusão mesmo, e de ter as coisas numa mesma via. Agora, o gancho do autorretrato, mais do que um sistema de leitura, ou mesmo pensar como um ensaio, e acho que tem sempre um quê de ensaístico na maneira com que ele lida com a criação dele, só pelo fato de que ele está o tempo inteiro auto-refletindo a coisa, você percebe? Ele escreve, ele pensa, ele volta, ele conversa com aquilo que supostamente pensariam dele e vai lá e demole aquilo antes que alguém sequer diga, ou a partir da, né, como dizia o Luiz Mourão, ele tem essa coisa, né, de um caminho tortuoso a respeito daquilo que se faz, assim, ele menciona isso o tempo inteiro. Então acho que a questão do ensaio é bem-vinda também. E a questão do autorretrato me agradou por isso, assim, por ser uma ideia em que está muito implicada a criação e, sobretudo, porque eu teria a chance de pensar uma série de... um termo oriundo das artes plásticas, né? Uhum. E eu acho que é possível e bonito esse diálogo, interessante de se colocar. Ana Salgueiro, deixa só completar, tentando ligar duas coisas e também... esta questão da especularização que está desde logo na linguagem que tu referiste há pouco, porque me veio à memória e entretanto encontrei a citação. No Photomaton in Vox há uma afirmação que diz bem aquilo que tu estavas a convocar, sobre a escrita ser sempre, a escrita de natureza autobiográfica ou memorial ser sempre a posteriori e, portanto, sujeita ao trabalho do tempo sobre a experiência. Herberto formula desta maneira: verifiquei que ao escrever sobre o passado eu o atraiçoava, revelando-o apenas como visão presente. Isto é Herberto. Memória. Depois há... Criação implicada na memória.
Depois há a definição de... A Silvina Rodrigues Lopes pensa muito bem o que é o ensaio e trata-o como um género impuro. E eu gosto muito desta ideia de ser um género impuro. Que a Rosa Maria Goulart também assinala. A Silvina Rodrigues Lopes diz: muitos textos a que podemos dar o nome de ensaios constroem a sua consistência tal como o poema constrói a sua, isto é, sem estabelecer dependência de qualquer lei de género. Isto para mim é o mesmo que está naquele excerto da questão da vigência, não é? Quando a inocência vai para casa escrever e a gente não se preocupa com a vigência, o que está em vigor. Isto é, não há nada que pré-exista nem que pré-determine se aquele texto será poema, prosa ou outra coisa qualquer a que nós possamos dar o nome de ficção, poesia ou ensaio. É o processo, nas palavras da Silvina, é a consistência tal como o poema constrói a sua, esta ideia de movimento, sou um movimento. É muito isso para mim.